dia, meus irmãos. Eu vou começar já a compartilhar a tela. Nossa aula de hoje é sobre a Santa Ceia, segunda parte. Na semana passada nós já começamos a tratar desse assunto, tá? Então nós vamos tratar hoje da segunda parte desta aula, bom? A aula nossa de hoje está baseada na aula 11 do nosso livro de Curso para Catecúmenos, da editora Socep Z3. O autor é o reverendo Adão Carlos do Nascimento e os professores o presbítero José Tarcísio e eu, Diogo, né? É a segunda parte da aula, tá bom? Da aula 11, que trata da ceia do Senhor. Sem mais delongas, vamos à nossa aula. Eu vou compartilhar a tela aqui. A tela já está compartilhada. Eu vou colocar em modo de apresentação, assim que o computador ajudar. Isso, vamos lá. A nossa leitura está baseada no texto de 1 Coríntios, capítulo 11, texto que trata da ceia do Senhor, né, ou da Santa Ceia. Eu também já falei para vocês acerca disso, né? Tanto Santa Ceia como a Ceia do Senhor são termos corretos, tá bom? A própria Confissão de Fé utiliza o termo Ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, de 23 a 29, eu passo a ler para vocês. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, esse é o texto que vocês devem conhecer, né? Texto bastante lido quando celebramos a Ceia do Senhor, que trata dessa instituição, né? Desse mandamento, dessa ordenança de Cristo, tá? Vamos lá, seguindo aqui. A confissão de fé, tá? Confissão de fé de Westminster. Na aula passada, quando nós tivemos a primeira aula sobre a ceia do Senhor, eu falei para vocês os primeiros 3 incisos ali do capítulo 29, tá? Que é o capítulo que trata da ceia do Senhor na confissão de fé. Eu gosto de embasar as aulas na confissão de fé porque é um símbolo da igreja presbiteriana, tá? É um dos nossos símbolos de fé. Nós subscrevemos a confissão. Então, é muito importante nós usarmos ou termos em mente, né, colocar em foco aí a confissão de fé, que é ela que vai subsidiar aí as nossas aulas, tá bom? E é assim que a gente crê. Vamos lá. Inciso 4, então, nós lemos os 3 primeiros na aula passada, hoje nós vamos ler do 4 ao 8. A missa, ou a recepção do sacramento, por um só sacerdote ou por uma só pessoa, bem como a negação do cálice ao povo, a adoração dos alimentos, a elevação ou a procissão deles para serem adorados e a sua conservação para qualquer uso religioso, são coisas contrárias à natureza deste sacramento e à instituição de Cristo.
Então, veja, eu já comentei com vocês em aulas passadas que as confissões de fé, os credos, todos esses documentos, eles sempre têm alguma heresia em mente, tá? Quando eles estão sendo abordados. Ou alguma tese que eles querem defender e contrapor a outra. Contra quem que eles estão... a ideia aí está se contrapondo a que ideia? A ideia defendida pelo catolicismo romano, tá? Porque no catolicismo romano existe aquela questão, o padre ele eleva a hóstia, né, seria o pão, né, feita de trigo, inclusive, tá? Ele eleva e ali o sacerdote ele adora aquele instrumento. Depois ele eleva o vinho e tal. Só que na Igreja Católica só o sacerdote toma o vinho e a congregação, a igreja, só participa da hóstia, que é o pão, né? Então, os irmãos aqui do Westminster, do século XVII, eles estão dizendo que isso é contrário ao sacramento. O sacramento, na instituição do sacramento, né, ou ordenança e tal, também já conversamos a respeito disso em outras aulas, ela diz que tanto o vinho, Jesus, quando instituiu o sacramento, ele distribuiu o vinho e a hóstia, o pão, né? A hóstia. E o pão, tá bom? Então, tanto o pão quanto o vinho devem ser administrados ao povo. Mas você não pode adorar, não deve ser adorado. Não existe nada ali que diga que você deve adorar. Também isso não fazia parte da prática da igreja, prática histórica da igreja, tá bom? Isso é uma coisa que foi sendo desenvolvida durante a Idade Média e tudo mais. Bem, vamos lá. Alguns pontos aqui da confissão de fé, eu vou dar só uma pincelada e quando a gente passar durante a aula, eu vou explicando com mais calma, com mais vagar, tá bom? Vamos lá. Os textos que subsidiam essa quarta sessão aqui do capítulo 29 estão aqui, tá bom? Eu não vou ler para vocês. Vocês podem ler em casa, eu vou compartilhar o slide para vocês. Bom, e se você está vendo no YouTube, né, é só paralisar aí e anotar os textos e depois você procura na sua Bíblia. O inciso 5 do capítulo 29 diz o seguinte: os elementos exteriores deste sacramento, devidamente consagrados aos usos ordenados por Cristo, quer dizer, os elementos do pão e do vinho, tá? Depois que eles são consagrados devidamente, separados, né, consagrados a Deus para o uso ali na ceia ou na Eucaristia, tá? Eles, veja só o que ele diz aqui, ó. Tem tal relação com Cristo crucificado que verdadeira, mas só sacramentalmente são às vezes chamados pelos nomes das coisas que representam. Ou seja, o pão representa o corpo de Cristo e o vinho representa o sangue de Cristo. Quando eles são consagrados ali para isso, você separa o pão, separa o vinho, ali durante a ceia, você ora e consagra para aquele momento, você pode dizer que ele ali você tem o corpo e o sangue de Cristo sendo entregue para o povo, para a congregação. Mas note aqui, ó, eles têm tal relação com o corpo de Cristo, olha a linguagem aqui da confissão, tal relação com Cristo crucificado, né, com o corpo de Cristo, que verdadeira, mas só sacramentalmente, vocês vão entender já por que eles estão usando esses termos aqui, tá bom? São às vezes chamados pelos nomes das coisas que representam, tá? A saber, o corpo e o sangue de Cristo. Porém, em substância e natureza, conserva-se verdadeira e somente pão e vinho, como eram antes. Também, de novo, combatendo uma heresia da Igreja Católica, tá? Que é chamada de consubstanciação. O que os católicos acreditam? E daqui a pouquinho a gente vai ver isso com mais calma. Que no momento ali da celebração
ou da consagração da hóstia, ali na missa, e do vinho, a substância, os átomos do pão se transformam nos átomos do corpo de Cristo. E os átomos do vinho se transformam nos átomos do sangue de Cristo. Tá? É isso que ele utiliza por elementos. Aí os irmãos de Westminster, né, os irmãos que redigiram a confissão, eles vão dizer, não, você pode até mencioná-los como corpo e sangue de Cristo, mas é só sacramentalmente, não vira, não, isso não acontece, tá? Os elementos do pão continuam sendo pão, os elementos do vinho continuam sendo vinho, tá bom? Os textos aqui ajudam a compreensão disso. Tá? Até não existe nenhuma exigência e o texto bíblico não querem dizer isso, tá bom? Então vamos seguir aqui. Depois eu vou explicar com mais calma e vocês vão entender. Por isso que eu estou aqui abrindo as informações, mas daqui a pouco eu vou fechá-las, tá? Então não fiquem assustados, coisas incompreendidas ainda, talvez, espero eu, que eu consiga explicar melhor até o final da aula. Vamos lá, inciso 6. A doutrina geralmente chamada de transubstanciação, que é essa doutrina aí defendida pela Igreja Católica, que ensina a mudança da substância do pão e do vinho na substância do corpo e do sangue de Cristo, mediante a consagração de um sacerdote ou por qualquer outro meio, é contrária não só às Escrituras, mas também ao senso comum e à razão. Enfim, você está vendo que aquilo ali... O que os irmãos ali de Westminster estão dizendo? Olha, você está vendo que é pão. Você põe na boca e sente gosto de pão. Tá? O vinho eles não participavam, então ficava mais difícil, né, de saber. Mas o pão, você está vendo que aquilo ali não é gosto de carne, né? E aí seria pior, que seria a carne humana, né? Ali você está vendo, você está sentindo, os seus sentidos estão dizendo para você que aquilo ali é pão, não é carne, não é o corpo de Cristo de fato, tá? Verdadeiramente, de fato, o corpo de Cristo, tá? A Igreja Católica acreditava, e acredita até hoje, que no momento da consagração, o padre, o sacerdote lá, o que ele faz é uma mágica, assim, só que eu sei que o termo mágica tem um sentido pejorativo, mas é como se ele transformasse, é um milagre, ele tivesse nele o poder, por isso que o sacerdote é tão importante para a teologia católica, que ele consegue, só eles, né, eles, os sacerdotes, padres, bispos, enfim, papa, cardeal, tal, tem esse poder de transformar o pão em carne. E eles creem que é como se Jesus fosse sacrificado de novo. É como se eles estivessem, assim, Jesus estivesse sendo crucificado novamente, tá? Então, é como se eles estivessem repetindo aquilo que aconteceu. Isso é até uma blasfêmia, porque você está dizendo que aquela morte de Jesus não é suficiente, você precisa repetir o ato constantemente, todo mês. No caso da Igreja Católica, toda a missa, todo domingo, tá? Ou dependendo aí da regularidade de tempo que eles fazem a missa, tá bom? Mas, enfim, vamos lá. Os irmãos de Westminster estão dizendo, não, isso não é verdade. Transubstanciação não existe. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. É a razão... destrói a natureza do sacramento, porque não é isso que o sacramento é isso que os irmãos de Westminster estão falando. Ó. O sacramento da ceia não é isso. Vocês estão destruindo a natureza do sacramento. E tem sido causa de muita superstição e até de crassa idolatria. Tá? Então, superstição por quê? Porque aí tinha sempre aquela história que você, a hóstia que sangrou, entendeu? Aí eles guardavam a hóstia, aí já virava uma relíquia, tá bom? Aí você, se você tocasse nela, você tinha perdão de alguns pecados, se você olhasse para ela, você tinha perdão de alguns pecados, entendeu? Aquelas ideias que a Igreja Católica utilizava para superstição e idolatria, tá bom? Crassa, o termo crasso, crasso, se deve a um general romano, né?
chamado Crasso. O Crasso, ele foi um general importante de Roma, e ele lutou contra os Parcas, tá? Os persas da época do Império Romano. E ele foi derrotado. Tá? Ele tinha um exército mais forte, mas ele foi lutar em território parca. Os parcas conheciam melhor o território, conseguiram ter uma vantagem geográfica sobre o exército romano e derrotou essa parte do exército romano liderado pelo Crasso. Foi um erro bobo, tá? Um erro que custou tudo. Por isso que esse termo Crasso, que era o nome do indivíduo lá, né, o nome do general, virou o sinônimo para um erro, entendeu? Desastroso. Então, quando os irmãos utilizam aqui o termo crassa idolatria, é uma idolatria desastrosa, tá? Os textos aqui que ajudam é lógico que eles vão tratar de transubstanciação. Esse termo não aparece na Bíblia porque é um termo cunhado com o passar do tempo, tá bom? Pela Igreja Católica Romana. Mas tem alguns textos aqui que ajudam você a entender um pouco mais sobre essa questão aí, tá bom? Inclusive textos que nós lemos aqui, ó. 1 Coríntios 11, de 24 a 26, Lucas 24, de 6 e 39, Lucas 24 também trata da ceia do Senhor, e Atos 3, 21. Bom, enfim, vamos lá. 7. Os que comungam dignamente participando exteriormente dos elementos visíveis deste sacramento, também recebe intimamente, pela fé, a Cristo crucificado e todos os benefícios da sua morte, e nele se alimentam, não carnal ou corporalmente, mas real, verdadeira e espiritualmente, não estando o corpo e o sangue de Cristo corporal ou carnalmente nos elementos. De novo, aí eles estão batendo aí na transubstanciação, tá? Nem com eles ou sob eles, mas espiritual e realmente presentes a fé dos crentes nessa ordenança, como estão os próprios elementos aos seus sentidos corporais. Então, o que os irmãos aqui de Westminster estão dizendo? Da mesma forma que o pão e o vinho poderiam alimentar a nossa carne e nosso sangue, ali durante a ceia, embora os pedaços sejam pequenos ali e tal, mas seria um alimento para nossa alma, tá? Para o nosso espírito. Então, é alimento espiritual, serve para nosso fortalecimento e tudo mais, tá bom? Então, é isso que eles estão falando aí. Não é uma questão de somenos, é uma questão muito importante. A ceia do Senhor é algo extremamente importante. Não podemos tirar isso de foco da nossa mente. E é um erro você não participar dele, tá? E também deve ser, quando você participa da ceia do Senhor, deve haver muito temor e tremor, tá bom? Você está participando ali em comunhão do corpo e do sangue de Cristo. Textos aqui ajudam a compreender um pouco melhor. E o último, aqui do capítulo 29, último ponto. Ainda que os ignorantes e os ímpios recebam os elementos visíveis, ignorante aí não é no sentido pejorativo do termo, tá? É aquele que ignora, tá bom? Não recebe a coisa por eles significada. Então, quando você come o pão, se você não é cristão e tudo mais, come o pão e bebe o cálice por ignorância, você não está participando ali da coisa significada, ou seja, do corpo e do sangue de Cristo, que é o significado, tá bom? Mas, pela sua indigna participação, tornam-se réus do corpo e do sangue do Senhor. Veja, coisa muito séria. Você não está participando do corpo e do sangue de Cristo espiritualmente, mas você está incorrendo em grave delito, pecado, tá bom? Pecado, grave pecado. E você é réu, mesmo que seja por ignorância, do corpo e do sangue do Senhor, tá bom? E está se expondo à condenação. Portanto, eles, como são indignos de gozar comunhão com o Senhor, são também indignos da sua mesa. E não podem, sem grande pecado, irmãos, nós, muitas das vezes, participamos da celebração da ceia do Senhor, da Santa Ceia, assim, de forma impensada,
tá? Assim, fazemos porque fazemos. Na vida cristã isso é muito comum. A gente vai fazendo as coisas, de repente a gente vai fazendo, tá? Mecaniza, automatiza a coisa na nossa vida e a gente vai lá, na maioria das igrejas é uma vez por mês, algumas igrejas participam da ceia uma vez por ano, acho que é uma periodização muito grande, eu acho que não é bom. Tem igrejas que fazem todo domingo, tem igreja que faz 2 vezes por mês, a nossa igreja vai começar a fazer agora, durante a pandemia, 2 vezes por mês, mas, enfim, você tem que... As pessoas acabam fazendo de forma automática, sem pensar naquilo, sendo que a ceia do Senhor é algo que deve ser... Nós devemos meditar muito naquilo que estamos fazendo. Tá? É o corpo nós estamos relembrando o sacrifício de Cristo Jesus, o Santo, o único que não merecia ter morrido em nosso lugar, e às vezes nós fazemos isso de forma tão banal. E banalizar o corpo e o sangue de Cristo é pecado gravíssimo. Nós estamos nos colocando sob grave pecado e condenação. Paulo fala, por causa disso há muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Tá? Então, é algo muito sério, algo de muito pesar. Tá? Deveríamos derramar lágrimas quando estamos ali. Jesus morreu em nosso lugar, e nós estamos relembrando disso. Sem grande pecado contra Cristo, participar desses santos mistérios, nem a eles será admitidos, enquanto permanece neste estado. Então, quando você for participar da ceia do Senhor, confesse os seus pecados, querendo que Ele te perdoa, e coma do pão e beba do cálice. Mas refletindo no que você está fazendo, nunca fazendo de forma automática. Chega o pão e come, pega o vinho e bebe. Você está fazendo para a sua própria condenação. E apesar de ter aí uma maldição, uma imprecatória, né, uma imprecação contra você, aí isso não deveria ser a causa da nossa motivação de fazer isso com grande temor e tremor diante de Deus, mas porque realmente nós relembrássemos aquilo que Cristo fez por nós. Isso deveria nos encher de ternura e temor. Vamos lá, continuando aqui nossa aula. A gente não avança. Bom, com relação à presença, e aí eu vou tratar daquilo que eu já falei, já mencionei aqui, mas eu quero tratar aqui com mais calma. Com relação ao corpo de Jesus nos elementos da ceia. A presença de Jesus durante a ceia, tá bom? Existem 4 interpretações sobre a presença de Jesus na ceia do Senhor. Quais são elas? A transubstanciação, e aí daqui a pouco eu vou explicar uma por uma, tá? A transubstanciação, que é defendida pela Igreja Católica Romana. A consubstanciação, que foi defendida pelo Lutero, Martinho Lutero, e pelos luteranos. O mero memorial, ou seja, só um memorial, foi defendida pelo Zwinglio, tá? O reformador de Zurique. E a presença espiritual, que foi defendida pelo João Calvino. E eu já adianto que essa é a posição que nós adotamos. E vocês vão ver que ela é uma interpretação mais correta, tá bom? Desse sacramento. Vejamos cada uma delas de forma mais detalhada. Vamos lá. Transubstanciação, que é a visão católica. O dogma católico, ou a doutrina católica, afirma que no momento da missa, tá? A gente não gosta de usar muito o termo missa, mas não tem nada demais, tá bom? É que a gente tenta diferenciar com o catolicismo romano, mas não há nada de errado no uso do termo, tá bom? Não tem problema você utilizar. Quando os elementos da Eucaristia, também é a mesma coisa, tá bom? A palavra Eucaristia significa ação de graça, tá bom? Ou algo dado pela graça. São consagrados, os elementos da Eucaristia é o pão e o vinho, tá? O sacerdote transforma verdadeiramente os elementos do pão no
corpo físico de Jesus. Já mencionei isso para vocês, né? Eles acreditam que quando o sacerdote levanta lá, né? Eu não vou esticar muito a mão, senão vocês não conseguem me ver. Mas quando ele levanta lá e consagra a hóstia, ele faz um milagre, ele faz uma mágica, tá? É uma magia ali que ele está fazendo. Mas eu sei que o termo magia não é um termo muito bem visto, então eu vou utilizar o termo milagre. Ele transforma verdadeiramente o átomo do pão, né, os elementos ali, o termo que o termo átomo não tinha sido cunhado ainda. Então, é só para você entender. Os átomos ou os elementos, aí seriam sinônimos, do pão se transformam em elementos do corpo de Cristo, átomos do corpo de Cristo. É como se você transformasse o pão em corpo verdadeiramente, de fato, tá bom? Não é simbólico, é de fato. É isso que eles acreditam. Jesus é entregue novamente, tá bom? Só que a Bíblia não fala nada disso, tá? A Bíblia não dá subsídio, amparo para que essa doutrina, para esse dogma ser defendido. Então é assim, é tirado da onde isso? Da cabeça das pessoas, tá? Transforma no corpo físico de Jesus e os elementos do vinho no sangue do Senhor, tá? Existe inclusive, se você for ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, em grego, o termo ali, ele deixa bem claro que o que é utilizado, quando fala este, né, ou isto, tá? Ele está se referindo não está se referindo diretamente ao, não pode ser compreendido, tá, como se fosse de fato, verdadeiramente, tá, o corpo de Cristo. Eu não vou pegar aqui não para mostrar para vocês, porque senão a gente vai perder um tempo agora. Eu esqueci de preparar isso para mostrar, tá? Mas enfim, mas é só para vocês saberem, fica mais no sentido de curiosidade. Ali no grego koiné, o isto é o meu corpo. Isto ali, ele não permite a compreensão que seja relação de fato, tá bom? Relação direta ao corpo. Não quer dizer que é de fato, tá bom? O corpo. Mas sim que é simbolicamente, comparativamente ao corpo, tá bom? Então o grego deixa bem claro, o grego koiné deixa isso bem claro, é o grego da Bíblia, tá? Deixa bem claro que ali não tem como você fazer a relação direta, de fato, de corpo, de pão se transformando em corpo, tá bom? Tá? Uma leitura boa do grego ali já resolveria a situação. Então, esse não é uma compreensão que nós temos, não é bíblica, e é por isso que ela chama transubstanciação, é a transformação das substâncias, tá? É isso que significa a palavra transubstanciação. Então, porque eles acreditam que as substâncias se transformam, tá? Não é verdadeiro, inclusive incorrem em crasso idolatria, como os irmãos de Westminster já tinham percebido lá no século XVII, tá bom? Então, assim, primeiro que se você acredita que é o corpo de Cristo, você está sacrificando ele novamente, você está desdenhando do sacrifício que foi dado uma vez por todas, tá? Foi feito uma vez por todas, porque ele é suficiente. Se o sacrifício de Cristo, se você precisa sacrificar Cristo novamente, toda a missa, então significa que aquele sacrifício de Jesus não foi suficiente. É agravo, tá? É blasfêmia, tá bom? Sacrilégio. Então, Cristo, para os defensores da transubstanciação, ele está fisicamente presente durante a Eucaristia. É como se você tivesse repartido o corpo de Cristo ali fisicamente e você está comendo aquele corpo ali físico. Aí, neste caso, estaria certo a interpretação que os romanos faziam de que os cristãos eram canibais, né? Essa era uma acusação que os romanos faziam dos cristãos. Por quê? Porque os romanos sabiam que durante a festa, né, a celebração do amor, do ágape, né, que era o culto dos cristãos, eles participavam, né, nos cultos aos domingos, eles participavam comiam do corpo e bebiam o sangue de Cristo. Só que era o pão e o vinho.
Só que o romano que não entendia, pensa você, está lá no primeiro século, você está ouvindo alguém falar, eu comi o corpo de Cristo ontem. Você não vai entender que isso é um simbolismo, se você não viu. Para você talvez seja difícil compreender, porque você está acostumado com essa questão da ceia. Mas para o romano que está vendo isso pela primeira vez, isso era um negócio louco, entendeu? E aí eles acusavam os cristãos de antropofagia, tá? Canibalismo. Bem, essa doutrina não tem subsídio bíblico. Bom, outra visão é a visão do Lutero, que é a consubstanciação. Então, para o Lutero, ele sabia que quando você come o pão, você está sentindo o gosto de pão, não está sentindo o gosto de carne, ali humana, principalmente, né? Então ele fala, olha, não dá para defender que ali os elementos do pão viraram elementos do corpo de Cristo. Você não pode defender isso. Mas ele também defendia que Jesus está fisicamente presente, mas de uma forma um pouco diferente dos católicos, tá bom? Lembrando, irmãos, que o Lutero, ele foi um sacerdote católico, boa parte da vida dele. E ali é um momento de rompimento com a Igreja Católica. Então a gente tem que compreender que se você esperar que o Lutero tivesse a compreensão que nós temos hoje de cristianismo e tudo mais, também, apesar que o Lutero foi um gênio e ele desenvolveu muito, foi muito além do que talvez você possa esperar, mas ainda você tem que relevar que ele ainda tinha anos e você está vindo de 1000 anos de catolicismo romano, tá? Então é muito difícil romper com essas tradições. E ele interpretou errado ali também esse é meu corpo, tá? Mas então, como que ele entendia? Ele entendia assim, que durante a celebração, os elementos do pão eles ficavam misturados a elementos do corpo de Cristo. Então acontecia ali um milagre, não feito por ele, mas era um milagre realizado por Deus, e ali ficava pão e corpo, átomos do corpo de Cristo e átomos do pão de Cristo, quer dizer, átomos do pão e átomos do corpo de Cristo misturados quando você comia. Então, por isso chama-se consubstanciação. Substâncias conjuntas, tá? Então, e ele também defendia que todo mundo tinha que tomar o vinho, tá? Então, ele já rompia com isso com a Igreja Católica, mas ele ainda não rompe totalmente, tá? Então, todo mundo participa na Igreja Católica, só o sacerdote bebe o vinho e todo mundo come o pão. Lutero defendeu, né, que todos deveriam comer o pão e beber o vinho, todo mundo que está ali participando da ceia. Sendo cristãos, é lógico, tá? Tinha que ser cristão, tinha que ser verdadeiro cristão, não é qualquer um também, tá bom? Mas no sentido de não ser só algo apenas ao sacerdote, mas todos deveriam participar, até porque o Lutero defendia o sacerdócio de todo aquele que crê. Então, para ele, todos são sacerdotes, tá? Todo mundo é um sacerdote. Havia diferenças de funções, tem uns que seriam pastores, tem uns que não seriam pastores, mas todos têm acesso livre ao trono de Deus, né? Lembrando lá da passagem de Hebreus, que nós devemos ter ousadia para entrar nos santos dos santos e tudo mais, tá bom? Bem, o Lutero, então, defendia essa mais ou menos, aí era um rompimento mais ou menos com a Igreja Católica. Não rompia totalmente, tá? Mas ele estava começando a romper aí já, mas ainda tinha alguns elos com a Igreja Católica, tá bom? E isso foi causa, inclusive, de uma discussão feia entre o Lutero e o Zwinglio. E eles até, na época da Reforma, os reformadores tentaram se unir, né, para sobreviver, para lutar contra o catolicismo romano que queria matá-los, né? E aí o Lutero chegou a conhecer o Zwinglio, eles conversaram. No caso, o Lutero era mais importante que o Zwinglio, né? Ele era o reformador mais antigo. O Zwinglio diz que não leu nada do Lutero, mas eu acho que, talvez ele não tenha lido do Lutero, mas ele tenha lido alguém que escreveu baseado no Lutero, e isso influenciou as ideias do Zwinglio. É até difícil você romper com essas coisas. Esses tempos atrás eu estava lendo a Institutas, e aí eu estava vendo que o Calvino ele copiou um monte de coisa de mim. É brincadeira, né? O Calvino viveu 500 anos antes de eu nascer, né? Praticamente. Mas muitas das coisas que eu defendia, sem saber quem tinha inventado ou quem tinha desenvolvido
inventado não, né? Desenvolvido as ideias, a teologia, e eu defendia, cria nisso, eu não sabia que o Calvino já estava falando disso há 500 anos atrás. E, de alguma forma, em algumas pregações, alguns estudos, alguma coisa que eu ouvi, isso acabou influenciando o meu pensamento e eu não tinha relação. E eu não percebia que isso era, ou eu não sabia, melhor dizendo, que isso tinha sido desenvolvido pelo Calvino há 500 anos atrás. Tá? Aí, quando eu li o Instituto, eu vi que o Calvino era o maior plagiador, roubou as minhas ideias. Lógico que isso é brincadeira, né? Está mais para eu roubar as ideias do Calvino. Mas vamos lá. Não foi nem. Não, na verdade eu não roubei, né? Eu fui influenciado por ele. Então, essa é a ideia aí do Lutero, tá? Com substanciação. Bom, o Lutero, ele brigou com o Zwinglio, e isso, por causa desse ponto, eles não se uniram, tá? Permaneceram separados, só por causa da ceia. Você vê como a coisa era levado muito a sério, tá? A ceia do Senhor é algo muito sério, ao ponto de dois reformadores não resolverem não se unir por causa de um único ponto. Tudo o resto eles concordaram, toda a doutrina deles eles concordavam, menos da questão da ceia, e isso foi o motivo deles não se unirem, tá bom? Vamos lá. A ideia do Zwinglio é um memorial. É um simples memorial. Jesus não está presente fisicamente ali, tá? É só para você recordar, é só para você lembrar, tá? Para o Zwinglio, né, ou para o reformador de Zurique fica na Suíça, tá bom? Vocês sabem disso, mas só para relembrar. A ceia, ou a Santa Ceia, era apenas um memorial, nada além disso, tá? Deveria ser praticado como um ato de reafirmação da fé do participante. Então, você não participa para ser alimentado espiritualmente, como nós cremos, como Calvino cria, como Lutero também cria, a Igreja Católica também cria, tá? Mas para ele, era só um memorial, é só para você reafirmar a sua fé, então é só para você lembrar, em memória, é só lembrança, tá? Então não tem nada de especial na ceia. Inclusive, se você comer de forma banal, você só perdeu o ato ali de relembrar de Cristo, de reafirmar a sua fé, você só não deu muita atenção para a ceia. Então, não tem problema, tá? Essa era a ideia do Zwingli. É lógico que ele levava a sério uma reafirmação da fé, tá? Mas se você comer indignamente, não seria pecado, tá bom? Isso também não está de acordo com aquilo que a Bíblia trata, tá? Eu entendo o Zwingli, ele está aquela história, isso foi muito comum da história da igreja, tá? Mas da história do desenvolvimento do cristianismo. Às vezes, quando você tinha uma heresia, o cara que ia combater aquela heresia, ele ia para um ponto tão distante que ele acabava também cometendo outra heresia, tá? Então, por exemplo, quando o cara dizia que, quando houve heresias no cristianismo dizendo que Jesus, o Pai e o Espírito Santo são um só ser, né? No sentido de ele é um só ser, tá? Ele é um só Deus, mas não existe trindade. É o modalismo, o unicismo, tá? O Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma só pessoa que adota posturas diferentes. Isso é uma heresia, tá? Chamada de modalismo. Aí algumas pessoas foram combater isso e acabaram separando de tal forma as três pessoas que elas eram três deuses. Acabaram virando três deuses. Quer dizer, na sua tentativa de combater uma heresia, você criou outra heresia. Tá? Então, o Calvino, o Zwinglio, ele quis romper tanto com aquela ideia da Igreja Católica de presença física de Cristo durante a ceia, que ele acabou dizendo que não, Jesus não está de forma nenhuma ali na ceia. Tá? Então, também é um erro, tá bom? Uma heresia. E a visão do Calvino. Na visão calvinista, do João Calvino, nem a transubstanciação e nem a consubstanciação são bíblicas. As instruções deixadas sobre a ceia do Senhor revelam que ela é muito mais do que um mero memorial também, ou seja, Zwingli também está errado. É dito que devemos analisarmos a nós mesmos, olha só os termos bíblicos, analise, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Antes de comer o pão, beber o cálice. Existe, inclusive, uma ameaça de que participar de forma indigna
acarretará juízo sobre aqueles que assim o fazem. Assim, o sangue e o corpo de Cristo estão espiritualmente presentes no elemento do pão e no elemento do vinho. Irmãos, se nós lembrarmos do que Jesus falou, em outra passagem, ele diz que eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, Jesus sempre está conosco, tá bom? Ele é o Emanuel, o Deus conosco, tá? O Deus que se manifesta, o Deus que está presente. É por isso que colocar uma arca da aliança, né, uma réplica da arca da aliança, numa igreja é um sacrilégio. Por quê? Porque a arca representava, no Antigo Testamento, a presença de Deus. Hoje, nós não precisamos mais da arca. A arca era o tipo. Jesus é o antitipo. Ou seja, é nele que se completa o tipo, tá bom? Então, nós temos o Emmanuel, nós temos Jesus, que ele é o Deus conosco, que ele habita em nós, tá bom? Nós somos o templo do Espírito Santo, o templo do Deus vivente. Então, quando nós trazemos a arca da aliança para uma réplica dela, que é pior ainda, né? Para nossos templos, para nossa igreja, para nossa local de reunião de culto, nós estamos dizendo que Jesus não é suficiente, que ele não é suficiente, ele não é o Deus conosco, nós não queremos, rejeitamos Jesus e nós estamos querendo o símbolo, aquilo que era simbolizado, ou melhor, aquilo que simbolizava, tá? E não o simbolizado, que é o Jesus, que é Jesus, a coisa tipificada, tá bom? Então, nós estamos rejeitando Jesus. E o escritor dos Hebreus diz que fazer isso é como se estivesse pisando em Jesus no corpo de Cristo, tá? É desdenhar de Cristo. Então, Jesus está presente conosco, mas há uma presença espiritual ali durante o momento da ceia do Senhor, de forma especial, tá? É por isso, é como se Cristo estivesse espiritualmente ali. Então, quando nós comemos do pão, nós alimentamos, nos fortalecemos espiritualmente. E quando nós bebemos do cálice, nós nos fortalecemos espiritualmente, tá bom? Então, é algo espiritual. Cristo está presente espiritualmente, ele não está fisicamente, tá? Não está físico ali. Nós não estamos matando Jesus de novo, tá? Mas é espiritualmente, é algo misterioso, é algo que a gente não consegue explicar. Mas ele está ali. Tanto é que se você fizer isso de forma indigna, você está desdenhando de Cristo, do amado da nossa alma, daquele que morreu em nosso lugar. E isso é muito, muito sério. Muito, muito sério, irmãos. Nós não podemos, de forma nenhuma, participar do corpo e da ceia do Senhor de forma indigna, de forma corriqueira, de forma automatizada. E isso, não podemos aceitar isso. Nós temos que tomar com muita consciência. Jesus morreu para que nós estivéssemos ali. Nós estamos ali simbolizando a nossa união com Cristo. Tá? Ele está ali espiritualmente. Nós devemos nos quebrantar durante aquele momento. É um momento muito, muito sério. E nós fazemos com tanta, às vezes com tanta desdém, com tanto rotineiro, de uma forma tão rotineira, que nós sequer pensamos em Cristo. E lembrando que é em memória dele. Você deveria parar tudo que você está fazendo, esquecer tudo que você está fazendo e pensar no sacrifício de Jesus, lembrar do pecador que eu e você somos e nos quebrar diante ali de Cristo, nos arrepender de fato de nossos pecados e participar do pão e do cálice quebrantados, esmagados ou aliviados, esmagados em memória daquilo que Cristo fez por nós, de vergonha e tudo mais, mas aliviados, porque recebemos o perdão que vem de Deus. Então, Cristo, por isso que eu considero essa, e por isso que a igreja presbiteriana considera essa interpretação mais correta. Jesus não está fisicamente ali, mas não é um mero memorial. Porque fazer aquele ato, ou participar daquele ato, daquele momento, de forma indigna, ou de forma corriqueira, pensando em outras coisas e tudo mais, sem discernir, sem levar em consideração, sem ter bastante temor. Irmãos, a palavra temor significa medo. Jesus disse
Não temam os homens. Olha só, a gente está acostumado a lembrar do Deus de amor, e Deus é amor. Mas nunca pense que o Deus de amor é um Deus bonzinho. Ele não é aquele pai bonzinho, ele é o santo Deus, que não tem nenhuma participação com o pecado. Jesus disse, não temam os homens que podem matar o corpo e não podem fazer mais nada. Eu direi a quem vocês devem temer. Temam a Deus, que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Então é um momento de grande temor e tremor. Quando a Bíblia fala temor e tremor, ela está fazendo repetição de ênfase, tá? Muito temor, porque ali você está celebrando e relembrando a morte do unigênito Filho de Deus, que morreu no seu lugar, no meu lugar. Nós deveríamos nos quedar diante disso, cair de joelhos mesmo e nos humilhar diante daquele momento, porque foi preciso que Deus esmagasse seu único filho para que nós pudéssemos ser salvos. É disso que nós lembramos. E fazer isso de forma desdenhosa ou de forma de qualquer jeito, né, sem pensar em Cristo, sem pensar no que ele fez, fazer por fazer, é você desdenhar do Cristo que está espiritualmente presente ali. Então é algo que você deve levar muito em consideração. Charles Rhodes resumiu essa doutrina da seguinte maneira: as virtudes, e eu gosto muito dessa interpretação aqui do Rhodes, tá? O Rhodes, ele foi um puritano, tá bom? As virtudes e os efeitos do sacrifício do corpo do Redentor na cruz se fazem presente no sacramento, e neste são comunicados, compartilhados ao participante, digno pelo poder do Espírito Santo, porque nós nunca seremos dignos por nós mesmos. Olha, o Rhodes está dizendo isso, e isso é uma verdade bíblica. Ser digno nunca está em nós mesmos. A nossa justiça é externa, ela está fora de nós. O Espírito Santo comunica, compartilha conosco, tá? É aquilo que a gente chama de união mística. Tá? Nós estamos de tal forma ligados a Cristo pelo Espírito Santo que a justiça dele é a nossa justiça, tá? Que a santidade dele é a nossa santidade, tá? Que a fidelidade dele é a nossa fidelidade, tá bom? E o Espírito Santo está trabalhando, aplica isso a nós imediatamente quando nós somos convertidos, e ele vai desenvolvendo aquilo que precisa ser desenvolvido, no caso a santidade, durante a nossa vida cristã. Tá? Então, quando nós participamos ali, o Espírito Santo está comunicando o poder, né, as virtudes do Redentor a nós. Comunicando no sentido de compartilhar. Não está falando, tá? Ele está comunicando no sentido de compartilhar. Digno pelo poder do Espírito Santo, que utiliza o sacramento como seu instrumento. A ceia é um instrumento, tá bom? Segundo a sua vontade soberana. Ou seja, há benefícios espirituais ali durante a participação da ceia. Existem, tá bom? Ele é o instrumento pelo qual o Espírito Santo trabalha algumas coisas em nós. Por isso que o Calvino ele chama a ceia do Senhor de um dos meios da fé, tá? Meios da graça, tá? Porque é um dos meios que a graça utiliza, a pregação da palavra também é um dos meios da graça, é os instrumentos que a graça utiliza para trabalhar em nossa vida, tá? Na palavra para trabalhar a nossa conversão e a nossa correção, e a ceia do Senhor para trabalhar a nossa comunicação dos méritos de Cristo, nos fortalecer espiritualmente e tudo mais. Vamos lá. Gosto dessa interpretação do Rhodes. Muito boa. A Santa Ceia é um meio de graça, isto é, um meio que Deus usa para fortalecer-nos espiritualmente. Irmãos, é um pouco inexplicável esse negócio, a gente não tem como explicar, como muita coisa no cristianismo, porque por isso que é milagre, né? É misterioso, mas na ceia nós somos fortalecidos quando nós participamos dela, quando nós participamos de forma discernindo o corpo, como devemos participar, né? Quando participamos de forma indigna, né, não discernindo o corpo do Senhor, então nós comemos e bebemos condenação. Mas quando nós comemos de forma
correta, participamos de forma correta da ceia, da ceia do Senhor, comendo o pão e bebendo o cálice, nós somos fortalecidos espiritualmente. É um dos meios da graça, como falei sobre isso agora há pouco. Contribui para o fortalecimento da comunhão, tá? Irmãos, nos tempos bíblicos, no mundo antigo, participar de uma refeição juntos, participar de uma refeição com outra pessoa era algo muito importante. Até hoje é assim, você não leva qualquer pessoa para sua casa para comer com você, tá bom? Participar de uma refeição no mundo antigo, no mundo oriental ali do Oriente Próximo, né? A região ali do Oriente Médio, e até no Oriente Extremo e tal, e no mundo antigo, era algo muito importante, tá? Se revestia de grande significado. Você está dizendo que aquela pessoa é importante para você. E na ceia Jesus estabeleceu uma refeição juntos. Nós participamos unidos, juntos ali, tá? Então, fortalece a nossa comunhão. Nós somos corpos de Cristo. Nós somos membros uns dos outros, ligados, né? Pelo Espírito Santo, de tal forma que nós somos um só corpo, tá? E aquilo que acontece com o nosso irmão nos afeta de alguma forma. Se não está afetando, tem alguma coisa errada conosco, tá? Então, contribui para o fortalecimento da comunhão. Por isso que comer a ceia, ou participar da ceia do Senhor em casa, perdeu totalmente o seu significado. Muitas igrejas estão aí durante a pandemia fazendo a ceia online. Irmãos, isso não tem cabimento nenhum. Tá? É totalmente desproposital. Tá? Desvinculado do propósito. Um dos propósitos da ceia é manter-nos unidos. Lembra que no Salmo 23, né, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus adversários, né? Então preparar uma mesa na presença das pessoas tem grande significado. Ali no caso ali era dos inimigos vencidos, né, de Davi. Mas se você não perceber, se você lembrar, durante a ceia tinham dois camaradas ali que naturalmente eram inimigos. Você tinha um zelote, que era o Simão, que era um nacionalista, o terrorista da época, extremamente nacionalista, que odiava os romanos e considerava os funcionários públicos, o pessoal coletor de impostos, traidores da pátria, que mereciam morrer. E você tinha um publicano, que era o funcionário público, o Levi, o Mateus. Tá? Os dois estão inimigos naturais, Jesus coloca os dois na mesma mesa e eles estão ali irmãos. Jesus rompe a separação. E ali eles não são mais inimigos. Eles não devem ser inimigos. Eles são irmãos. De dois povos, Cristo fez um só. Um só. A ceia tem esse significado. Na verdade, o cristão é movido pelo Espírito Santo a participar da ceia. Um sinal de temor. Temor porque se você participar de forma indigna, você está comendo condenação, você está contraindo condenação para a sua vida. Então, é um momento de grande temor. É um momento de grande amor, irmãos, porque Cristo morreu por nós. Que amor é esse? Paulo fala, talvez por um homem bom alguém se anime, talvez alguém se anime a morrer, mas Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, inimigos dele. Nós éramos maus, e mesmo assim ele morreu por nós. Que amor é esse, gente? Que amor é esse? Como não amar Jesus? Como não amar esse Deus? E de grande pesar, porque foi em nosso lugar, irmãos. Lembre do que ele sofreu, das chicotadas. O seu corpo foi despedaçado pelas nossas iniquidades, moído pelas nossas iniquidades. Isaías fala disso, né? Isaías 53. Ele foi moído. Ao Senhor, ao Pai agradou moê-lo. Ele é o servo sofredor de Isaías 53. Isaías 53. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz, irmãos, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Muito pesar. Era nós que devíamos estar lá. E ele sofreu isso em nosso lugar. Não faça isso de forma indigna. Não faça isso de qualquer forma. Não faça sem considerar o corpo e o sangue de Cristo. É algo muito sério. O cristianismo é muito sério, irmãos. Muito sério. Enfim, acabou a nossa aula. Irmãos, que Deus te abençoe. O que eu espero é que Deus continue te abençoando, te dando graça.
Lembre-se de que a ceia é algo extremamente importante. Medite nessa aula, medite no que nós falamos essa manhã. E que Deus te abençoe muito. Eu vou interromper aqui o compartilhar de tela e eu farei uma oração para vocês. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Ó Pai, nós queremos que nós somos, Pai, pessoas que pecam e nós éramos terríveis pecadores. Mas pela tua imensa e maravilhosa graça, tu deste teu Filho Jesus Cristo para morrer por nós. Ó Pai, perdoa as nossas falhas. Produz em nós amor, Pai. Produz em nós santidade. Para que possamos, ó Pai, resplandecer a luz de Cristo nesse mundo. E coloque em nós, Pai, tamanho temor, pesar e amor. Quando celebrarmos a ceia de Cristo, a Santa Ceia, que possamos fazer isso de forma responsável, possamos fazer isso de forma coerente com a Tua Palavra, condizente com a Tua Palavra, de forma refletida. Ó Deus, que possamos, ó Pai, refletir sobre isso e que possamos ser cada dia mais parecidos com Jesus. Obrigado pela Tua tão grande salvação. E ajuda-nos, ó Pai, a sermos melhores cristãos. É o que eu te peço, pelos merecimentos de Cristo Jesus, por aquilo que Ele conquistou por nós. Amém, Senhor. Amém.